Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e do mundo afora. Quero primeiramente agradecer toda a audiência que vocês têm dado no canal e vamos para mais um vídeo nesta terça-feira e nós vamos falar do erro Mikael, né? Bom, isso já tá nítido, mas essas especulações que estão aparecendo de interesse do Palmeiras por alguns zagueiros mostra que eles estão entendendo que eles erraram na contratação do Mikael, pelo menos esse é o feeling que eu tenho. Vamos conversar sobre isso, sobre esses dois nomes que vocês viram aí na thumb do vídeo. Vamos falar do goleiro Everton. O Palmeiras vai vender o Everton pro Grêmio, não vai? Tem uma atualização aí que a gente quer trazer para vocês. E também vamos falar do Paulinho, que já se planeja para 2026 e está cogitando voltar aos treinos antecipado aos seus companheiros para estar preparado para o Campeonato Paulista do ano que vem. Também tem a atualização de desfalques do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, que eu tenho certeza absoluta que todos nós estamos muito animados para assistir esse jogo do Palmeiras. Sei que não, mas faz parte do nosso trabalho e nós vamos atualizar aqui para todos vocês. Não esquece de verificar sua inscrição no canal, o seu like também é muito importante, tá bom? E se você é novo por aqui, espera até o final, assiste o vídeo aí, vê se você gosta. Tenho certeza que você vai gostar da nossa pessoa por aqui. Aí lá no final, gostando, você se inscreve e deixa o seu like também para ajudar no engajamento, beleza? Lembrando que aqui, ó, sempre tem produtos selecionados para vocês da Sociedade Esportiva Palmeiras, para que você faça uma boa aquisição com um preço muito bom. E aí você pague de bonitão aí com a camisa do Palmeiras, tal, pra lá e pra cá. Apesar de que eu sei que o pessoal tá desanimado aí por causa da recente derrota na Libertadores. Sem mais delongas, vamos aqui pro vídeo e eu já quero começar falando do jogo de amanhã, né? O Palmeiras já treina, palestrino, pensando no jogo contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada desse Campeonato Brasileiro. E o meia Felipe Anderson, que aqui é o foco que eu quero dizer pra vocês, passou por exames e teve constatado entorse no tornozelo esquerdo, lesão sofrida na final da Libertadores contra o Flamengo. Felipe Anderson entrou, fez uma belíssima jogada pelo Palmeiras, mas foi só. Teve uma entrada lá que eu acredito que foi sem querer junto com o jogador do Flamengo e acabou se lesionando, né? E o Palmeiras ainda não divulgou uma previsão para o retorno do atleta. Se eu tiver que chutar, eu acredito que o Felipe Anderson não joga mais pelo Palmeiras neste ano de 2026. Aí alguns vão debater que não vai fazer falta nenhuma, mas eu não sou desses, tá? Eu acredito que o Felipe Anderson é um cara que não deslanchou no Palmeiras, mas talento eu acredito que ele tem sim, tá bom? Lembrando também, o Palmeiras tem desfalque do Everton, do Lucas Evangelista e do Paulinho, que nós vamos falar desses jogadores, né, o Everton e Paulinho, a seguir aqui no vídeo. Eles seguem fora desse jogo contra o Atlético Mineiro. Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 70 pontos, 5 atrás do Flamengo. O Palmeiras encara o duelo em Belo Horizonte com um retrospecto recente muito favorável fora de casa contra o Atlético Mineiro. Na última partida realizada na Arena MRV, em junho do ano passado, o Verdão goleou o Atlético Mineiro por 4-0 com gols de Aníbal Moreno, Piquerez, Estevão e Flaco Lopes. A gente espera que, né, apesar de todo o desânimo que a gente tá com esse jogo, o Abel praticamente, né, com todas as letras, vamos dizer assim, já jogou a toalha do Campeonato Brasileiro, mas a gente espera que mesmo o Flamengo sendo campeão, o Palmeiras tenha aí um desempenho um pouco melhor nesses últimos 2 jogos da temporada, né, meu? Tomara que o Palmeiras consiga somar os 6 pontos, né? Vai que o Flamengo dá uma vacilada, que eu acho impossível, tá? Porque pro Palmeiras ser campeão do Brasileiro, pra você que tá boiando aí, o Palmeiras precisa vencer os seus 2 próximos jogos e torcer pro Flamengo perder um dos seus jogos e no mínimo empatar. Aliás, no máximo empatar um desses jogos que ele tem. Eu duvido muito que o Flamengo vai perder os 2 jogos. Pode até perder um, mas um desses 2 jogos o Flamengo vai vencer. Eu tenho quase certeza disso, tá? Pra mim o Flamengo é campeão brasileiro, mas isso não isenta o Palmeiras de tentar fazer 2 jogos de honra, pelo menos para finalizar essa temporada de 2025, pelo menos é assim que eu acredito, né? Apesar de todo o desânimo, é aquilo, a gente sempre apoia o Palmeiras, né? A gente é apaixonado, torcedor que ama esse clube e a gente apoia o Palmeiras para quem sabe aí fazer esses 6 pontinhos aí e quem sabe ter alguns mais sonhadores ainda sonhar com esse título, mas eu confesso para vocês que eu já não sonho mais. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse próximo jogo que vai acontecer amanhã contra o Atlético Mineiro? Vocês acham que o Abel já deve dar
folga aí e colocar os atletas principais em férias, deve entrar com o sub-20 para jogar contra o Atlético Mineiro, joga a toalha logo de uma vez? Ou vocês acham que o Palmeiras tem que entrar com o que tem de melhor para tentar fazer esses 3 pontos e quem sabe acontecer um milagre do Flamengo perder os seus 2 jogos também, o que eu acho praticamente impossível. Quero saber muita opinião de vocês, posta aqui nos comentários. E seguindo aqui, Palestrino, vamos falar desse monstro aí que infelizmente não pôde nos ajudar como nós esperávamos nessa temporada de 2025. Alguma vez eu tô falando 2025, 2026, eu peço perdão pra vocês se eu errar nessa nomenclatura, mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo aqui pra vocês, porque a minha cabeça já tá no que vem, tá, gente? Minha cabeça já tá em 2026. O Palmeiras esse ano, cara, foi extremamente, desculpa da palavra, broxante ver o Palmeiras em todos os campeonatos, né? A Copa do Mundo de Clubes foi o que deu mais emoção, mas os caras têm que chegar contra o Chelsea e fazer aquele jogo de comadre que os caras fizeram, né? Enfim, esse ano foi um ano terrível pro Palestrino. Infelizmente, a gente não pôde contar com a ajuda do Paulinho, esse monstro aí que nós gastamos uma bala no começo do ano. Acho que foi a contratação mais cara do Palmeiras junto com o Vitor Roque. Por que eu tô falando isso pra vocês, né? Porque ano que vem tudo indica que as coisas vão ser diferentes e esse cara aqui vai ser protagonista. Assim, pelo menos, eu estou esperando, tá? Segundo a apuração do portal Nosso Palestra, o camisa 10, Paulinho, vai abrir mão de parte das suas férias visando a recuperação completa de sua lesão para que possa, no início de 2026, estar treinando com todos os atletas e 100% recuperado já nos primeiros jogos do ano. E internamente a expectativa para o retorno do Paulinho, né, dentro do Palmeiras lá, núcleo de saúde e performance, o elenco, né, a comissão técnica, todo mundo está com a expectativa lá no alto para o retorno desse jogador. O atleta foi uma das grandes contratações que o Palmeiras fez para essa temporada e foi decisivo nos poucos momentos que ele atuou, principalmente na Copa do Mundo de Clubes. Vocês vão se lembrar que ele decide o jogo para o Palmeiras contra o Botafogo nas oitavas de final. Mesmo sem uma idade mais avançada, o atacante é tido como uma grande experiência que temos no elenco, algo que o professor Abel Ferreira disse que faltou na final da Conmebol Libertadores. E aqui um detalhe, um parênteses muito importante, né? Eu falei ontem que faltou experiência e eu cobrei o Abel Ferreira porque ele mesmo não quis contratar jogadores experientes. Mas tem uma coisa que eu esqueci aqui de falar, né? O Gustavo Gomes é inexperiente, Abel Ferreira. O Piquerez, ele é inexperiente. O Rafael Veiga é inexperiente. A gente tem alguns jogadores aí no elenco que já tem casca grossa, né? De Libertadores. Então, assim, as desculpas que o Abel tem colocado, elas não se sustentam na realidade, né? O que eu lamento, porque assim, o Abel Ferreira ele é histórico no Palmeiras, eu admiro demais esse português por tudo que ele fez no Verdão. E eu fico extremamente triste, cara, com toda essa decadência que a comissão do Abel Ferreira e ele próprio tem tido no Palmeiras. Já são 2 anos sem levantar um título expressivo. A gente espera que, caso ele fique no Palmeiras, eu acredito que ele vai ficar. Ano que vem ele mude um pouquinho o pensamento, ele pare um pouco com as teimosias dele, coloque jogadores para fazerem as suas devidas funções, né? É muita improvisação que ele faz. Pare de ser um técnico tão defensivo que só foca em defender e coloca esse time para jogar um pouco mais aguerrido na frente, triangulação de jogadas, é isso que a gente espera do Palmeiras. Afinal de contas a gente tem, muita grana, contratamos bons jogadores, outros nem tanto, mas tipo o Vitor Roque, esse cara aqui que vai voltar ano que vem, né? O Kelvin, que não foi muito bem no final da Libertadores, é verdade, mas eu acho que foi uma boa contratação pro Palmeiras. Então a gente tem jogadores ali pra gente trabalhar e ter aí pelo menos uns 11, né? Um time titular forte, pelo menos, e ano que vem tomara que a Leila vá atrás de bons jogadores que a gente já vai falar na sequência. Pra gente finalizar do Paulinho, cara, atitude que o torcedor espera, é uma atitude que equivale ao que foi colocado para ele, o que foi pago nesse jogador, e talento a gente já viu que ele tem, né? O jogador é craque, joga muita bola, tenho certeza que vai ser um diferencial pro Palmeiras em 2026. Coloca aqui nos comentários, Palestrino, o que você acha disso? Você tá ansioso pra volta do Paulinho? Paulinho fez falta, hein? Rapaz, se o Paulinho tivesse jogando aí, no ápice, junto com o Vitor Roque, que jogou bem aí, apesar de ter perdido, né, pro Flamengo, se o Paulinho tivesse do lado do Vitor Roque, talvez o jogo teria sido diferente, né? Infelizmente, ele estava machucado, esperamos que o Paulinho se recupere 100%
pra, cara, fazer o ano da vida dele, o melhor ano do futebol, né, da carreira do Paulinho, seja ano que vem, vestindo a camisa do Palmeiras. E vamos falar do nosso guarda-redes agora. O goleiro Everton, todo mundo já sabe, é desejo do Grêmio, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos passados e outros comentaristas aqui no YouTube também, e colegas de trabalho aqui da plataforma de mídia alternativa também têm repercutido essa informação. Então ninguém é pego de surpresa que o Grêmio tá doido para tirar o Everton do Palmeiras na próxima temporada. O clube gaúcho, o Palestrino, tá mudando a sua gestão, né? Mudou recentemente, e o novo presidente, o tal do Odorico Roman, colocou o Everton como uma prioridade, apresentando um projeto esportivo ao qual o goleiro seria a principal liderança do sistema defensivo do Grêmio. Essas informações foram trazidas por um portal gremista, né? Portal do Gremista, eu acho que é essa o nome da página, se eu tiver errado, me perdoem, tá? Mas acredito que foi Portal do Gremista que soltou e cobre muito o Grêmio lá no Sul, tá bom? Então os caras estão batendo na tecla que de fato o Grêmio vai vir forte para tirar o Everton do Palmeiras. No entanto, as últimas atualizações que a gente tem, que foram apuradas pelo pessoal lá do All Sports, o Palmeiras ele não tem interesse nenhum de negociar o arqueiro multicampeão pelo Verdão. Embora ele dispute a posição com Carlos Miguel no momento, o Everton ainda tem plena confiança do departamento de futebol do Palmeiras e o seu contrato vai até o final de 2026. Contudo, uma coisa que a gente precisa trazer aqui também, que a apuração do All Sports esclareceu muito bem a inviabilidade da negociação. Caso o Everton tenha apresentado um sinal verde ao Grêmio, o Palmeiras estaria disposto a negociar o jogador. Porém, esse sinal verde por parte do Everton não aconteceu para o Grêmio. Só existe o interesse do Grêmio lá do outro lado, porém não tem nenhum tipo de sinalização favorável do Everton e o Palmeiras também não quer negociar o jogador. O Palmeiras está muito confortável, pelo que eu tenho visto nos bastidores, com os 3 goleiros que nós temos, o Carlos Miguel, o próprio Everton e também o Menino Aranha que veio da base. O Palmeiras, pelo entendimento, deve seguir com esses 3 goleiros para a temporada de 2026. E cara, para trazer qualquer perrapado para a vaga do Everton, eu fico com o Everton. O Everton já conhece o elenco do Palmeiras, já foi campeão no Palmeiras, é líder dentro do Palmeiras, é um jogador que, embora tenha idade avançada, sabe sair jogando com os 2 pés, tem um bom passe, um bom lançamento, coisa que o seu Carlos Miguel não tem ainda, tá? Eu confesso para vocês ainda que eu fico muito inseguro com as saídas de bola do Carlos Miguel, tá? Quando a bola recua para ele lá, eu falo, vixe rapaz, ai, dá um bico para frente, pelo amor de Deus, não faz cagada. Já o Everton eu consigo ficar um pouco mais tranquilo. Ele tem aquele jogo de cintura, consegue sair jogando com a perna esquerda, sair jogando com a perna direita, né, dando aqueles passes para frente. É uma qualidade que o Everton tem muito bem, tá bom? Então assim, caso o Palmeiras opte realmente por ficar com o Everton, eu acredito que a gente está muito bem servido nessa posição, tá? Porque o Everton teve suas oscilações, como todo goleiro do futebol oscila em determinados momentos da sua carreira, mas ele já demonstrou o valor que ele tem vestindo o manto alviverde. Eu não tenho problema nenhum em manter o Everton no Palmeiras. Agora, caso o Palmeiras decida vender, eu espero que não traga um pé de rato pro lugar do Everton, né? Eu espero isso, né? Porque o Palmeiras gosta de fazer umas apostas aí que, bom, vocês estão ligados como é que funciona. Quero saber muita opinião de vocês. Vocês venderiam o Everton ou vocês manteriam o Everton pela liderança, por tudo que ele já conquistou e por ser esse jogador que tem boa saída de bola, como eu falei pra vocês? Pelo menos essa é a minha opinião, talvez você discorde. Quero saber muito o que vocês acham. Posta aqui nos comentários. E Palestrino, vamos falar de mudança de rota pro ano que vem? Será? Quem sabe? Essas 2 especulações que nós vamos falar aqui, o Vitão não é nem tanta especulação, né? Já tem muita gente falando dessa possibilidade. Parece que o Palmeiras meio que vacilou, né? Eles entenderam que, mano, nós fomos buscar esse tal de Mikael aí, nada contra o jogador, sempre repito isso daqui, contra a pessoa do jogador, mas não vingou no Palmeiras, né, gente? É um jogador completamente inseguro, um jogador que, a meu ver, o futebol que ele apresenta não é futebol para jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Pelo menos essa é a minha opinião. E eu acredito que o Palmeiras está enxergando isso daí. Não é à toa que tá indo atrás de um jogador que era da sua própria base. E tem um jogador da base que eu quero comentar com vocês daqui a pouco também, que pode estar voltando ou não para o Palmeiras. Vocês já devem saber de quem eu tô falando. Mas vamos falar aqui do zagueiro do Internacional, né? Assim como o nosso palestra trouxe a atualização do Paulinho,
esse portal maravilhoso, que eu acho que é um dos melhores que a gente tem, se não o melhor que fala de Palmeiras aqui na internet, eles também apuraram, palestrinos, que o Verdão tem o interesse de contratar um novo zagueiro para 2026. E tem o Vitão aqui, formado na base do Palmeiras e atualmente no Internacional, um nome muito bem avaliado internamente. No início de 2025, por conta da necessidade na posição e pendências financeiras da equipe gaúcha com o Verdão, em casos como Bruno Tabata e Wesley, o Palmeiras analisou a situação do defensor, o Vitão, mas ainda não realizou nenhum tipo de proposta, segundo o nosso palestra. A situação ela vai ser reavaliada, segundo os caras, nas próximas semanas e após o fim deste campeonato brasileiro. Um possível rebaixamento do Internacional poderia facilitar muito as tratativas por conta do alto custo e problemas financeiros do clube gaúcho. Vitão, para quem não sabe, é formado na base do Palmeiras e ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia lá em 2019 após uma partida pelo Palmeiras, ou seja, ele só entrou em campo uma vez pelo profissional vestindo verde e branco. A equipe ucraniana pagou na época ao Palmeiras 4 milhões de euros, o que dá hoje mais ou menos aí 18 milhões de reais, por 60% dos direitos do jogador. Atualmente, o Palmeiras conta com 5 zagueiros em seu plantel. Para a posição, o professor Abel Ferreira tem à disposição o Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Mikael e Benedetti. Porém, não se descarta, segundo o nosso palestra, a que algumas peças dessas 5 que eu falei para vocês sejam negociadas ao fim de 2025. Vamos lá, peças como Benedetti, peças como Murilo e também acredito que o Mikael, tá? Esses 3 zagueiros eu vejo que são os zagueiros que o Palmeiras vai, se aparecer algum tipo de proposta, deve negociar. Gustavo Gomes e Bruno Fux eu acredito que já tem cadeira cativa para 2026. Pelo menos eu, como diretoria do Palmeiras, esses 2 zagueiros eu manteria, tá? Gustavo Gomes e o Bruno Fux. Benedetti tem sondagens de clubes da Europa. Muito provavelmente deve chegar proposta ao Benedetti. Mikael, se aparecer uma proposta para o Palmeiras, o que eu acho difícil, mas caso apareça, o Palmeiras eu acho que não vai fazer muita força para segurar o atleta. Até porque eu acho que a diretoria e o próprio Abel já perceberam a cagada que eles fizeram na contratação desse jogador. E o Murilo, acho que acredito, principalmente nessa última final da Libertadores, está vivendo aí um final de ciclo no Palmeiras. Já foi um tempo atrás muito importante na nossa zaga, mas vem oscilando demais naquela posição, tá? Hoje, para mim, Gustavo Gomes e Bruno Fux são os 2 zagueiros ali que lideram para serem titulares do Palmeiras. Isso é minha opinião, tá? E agora, o Palmeiras, segundo o nosso palestra, tá visando não repatriar, porque repatriar seria trazer de outro país para cá, mas trazer o Vitão de volta para jogar no Palmeiras. É um zagueiro que não vai te passar vergonha, mas eu acredito também que não vai te trazer, nossa, que grande desempenho. Para mim é um zagueiro ok, tá? É um zagueiro para você ter aí no elenco de composição e caso tenha que entrar na vaga, por exemplo, do Gustavo Gomes ou do Bruno Fux de titular, eu acredito que o Palmeiras não vai passar vergonha. Teve boas atuações pelo Internacional também, é verdade, pra gente não ser injusto com o jogador. Eu acho que essa apuração do nosso palestra evidencia demais o erro que a diretoria cometeu ao contratar o Mikael, tá? Ninguém me tira isso da cabeça. E falando agora de algo que é mais especulativo, o Vitão tem base aí do nosso palestra, o Nino já é uma especulação aí que está sendo falada muito nos portais da boca pequena, E quando a gente fala assim, você já sabe, Não dá pra gente cravar que é verdadeiro, mas é claro que a gente fica ali com o pezinho atrás também, Vai que é verdade, Porque é um zagueirinho bom também que eu quero comentar com vocês aqui. O Palmeiras segue monitorando no mercado, Como o nosso palestra trouxe aí o caso do Vitão e eu compartilhei com vocês. E outro nome que eu já falei aqui no canal, que já foi especulado lá atrás na primeira janela de transferências desse ano. Aliás, primeira não, na janela de meio de ano, é o zagueiro Nino, ex-Fluminense e hoje joga no Zenit da Rússia. O nome do jogador, segundo os portais aí da boca pequena, agrada também muito ao Palmeiras internamente. Mas a negociação, ela é vista como muito complicada, pelo menos na minha opinião, tá? O clube russo, ele pede entre 8 a 10 milhões de euros, valores considerados elevados nos bastidores. Esse valor aqui eu tô trazendo porque eu fui checar
lá no Transfer Market, tá? De 8 a 10 milhões de euros é o que, em tese, o clube russo quer pelo jogador. A pedida representa, Palestrino, cifras entre 50 milhões e 62 milhões de reais. Montante que exige muita cautela do Palmeiras, né? Mesmo reconhecendo a liderança e experiência do jogador, a diretoria comandada pela Leila Pereira analisa o impacto financeiro e o custo-benefício que o Palmeiras teria em trazer este jogador para o Brasil novamente, no caso jogar no Palmeiras, né? O tema divide opiniões internamente, né, pelo que se analisa aí por alguns portais, e esses portais dizem que o Palmeiras trata com muita paciência essa situação de trazer esse defensor, tanto ele ou também no caso do Vitão, que eu acredito que é mais fácil para o Palmeiras contratar o Vitão do que o Nino. O Zenit, Palestrino, por sua vez, trabalha com a lógica de valorização do ativo. Você sabe que o russo ele é chato para negociar, né? Mas também não tem muito segredo não. O clube do Zenit pagou cerca de 5 milhões de euros na época para tirá-lo do Fluminense lá no início de 2024. E desde então, entende que o mercado pode pagar mais pelo defensor que atua por lá. Do lado do atleta, do zagueiro Nino, é importante a gente frisar que a prioridade dele é uma chance na Europa, quem sabe, né? O jogador sonha com isso. E o staff avalia propostas e não fecha as portas para o Brasil, desde que o projeto seja competitivo. Ora, se Palmeiras e Flamengo oferecerem uma proposta para o Nino, tenho certeza que seria de grande competitividade no entendimento do staff, né? Porque eu não acredito que outro clube brasileiro ofereceria para o Nino chances de título como o Palmeiras oferece e como o Flamengo oferece, deixando isso bem claro. A boa relação que o staff dele tem com o futebol brasileiro pesa muito também nas negociações, mas não é determinante neste momento, porque, como já falei para vocês, a prioridade do jogador é, quem sabe, jogar na Europa. No Palmeiras, a leitura é de que a posição não é uma urgência absoluta. O clube alviverde entende que pode aguardar algumas oportunidades de mercado mais vantajosas do que o Nino. Por isso, o nome do atleta segue no radar, mas não tem avanço imediato nas conversas, tá? Isso aqui, deixando claro, é especulação de mercado, tá? Eu aguardo sempre aí outras fontes fidedignas, né? Jornalistas que eu conheço, Facincani, os meninos lá do canal Tá Lá Dentro, que eu gosto de acompanhar muito, o pessoal do ESPN, Globo Esporte, essas mídias mais fortes aqui no Brasil, a gente aguarda a apuração desse pessoal para a gente poder cravar que há interesse de fato do Palmeiras. Eu não duvido, tá? Por mais que seja especulativo, eu não duvido que o Nino está na pauta lá e está nos scouts do Palmeiras de um possível zagueiro que poderia reforçar. Porém, entre Nino e Vitão, o Vitão é muito mais fácil de negociar com o Internacional, principalmente se o Inter cair para a segunda divisão, né? Já o Nino, eu acho que é um zagueiro melhor que o Vitão, porém tem muita dificuldade para conseguir repatriar o zagueiro do clube russo, tá? É muito dinheiro por esse zagueiro, não faz o perfil de contratações do Palmeiras, tá? É jogador que já tem experiência, ainda paga caro, não é a cara da Leila Pereira, vocês sabem muito bem disso. E pra gente finalizar, Palestrino, só aqui já voltando pra mim, a sua atenção, eu queria falar do zagueiro Naves, cara, que o Palmeiras errou, cara, em contratar o Mikael e dispensar o Naves, tá? Emprestar o zagueiro. O Naves, ele tem talento, já demonstrou isso jogando pelo Palmeiras. Já que o Palmeiras precisa fazer contratações pontuais, aqui é uma opinião que eu dou pra vocês, tá? Em vez de gastar uma grana com um zagueiro, cara, negocia pelo menos um ou dois zagueiros que você tem aí e quando o Naves voltar, dá chance pro Naves, velho. Eu acho que é uma maneira de o Palmeiras passar um pano, pelo menos no erro que fez de ter trazido o Mikael, né, ter gastado uma grana absurda nesse jogador, e você usa um menino da base. Quem sabe esse menino valoriza por aqui, você mais pra frente você consegue vender por uma boa grana, tá? E o Naves já demonstrou que tem talento. Eu não iria atrás de um zagueiro. Eu esperaria o Naves voltar e daria oportunidade pro menino jogar por aqui. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Naves, Nino, Vitão, o que vocês acham que o Palmeiras deveria fazer para esta zaga em 2026? Estou olhando agora mesmo os comentários de vocês a respeito deste assunto. E dessa forma, eu vou terminando e finalizando o vídeo por aqui, agradecendo a sua audiência, pedindo sempre para você verificar aí a sua inscrição no canal. E você que assistiu até agora e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Independente se é palmeirense ou qualquer outro time que você torce, se você gostou do conteúdo, eu te convido, se inscreve no canal e deixa o seu like também, que ajuda muito o nosso trabalho. Não esquece o hypezinho também, o seu hypezinho ajuda muito também no engajamento.
Vou ficando por aqui pedindo sempre que o Papai do Céu abençoe todos vocês durante esta terça-feira. Eu volto no próximo vídeo quando surgir novidades do Palmeiras e avante palestra.